Pelo que vocês descreveram, o grande, digamos assim, trunfo eleitoral que vocês tiveram aí na eleição foi ser figuras antissistema, denunciar coisas erradas, corrigir, fazer isso através de vídeos e conseguir obter uma repercussão na cidade por isso, correto? No meu é um pouco diferente, porque assim... Fala então a especificidade. No Rio Grande do Norte, já tinha sido experimentado um cara antissistema. E o que eu pensei... Eu sou o cara que vivia isso na ponta. Eu sou o cara que não era eleitor e via os problemas reais da cidade. E eu comecei a pensar, quando fui fazer essa transição do porta-voz para o candidato. Por que o cara votaria em mim? Por que ele viraria o voto do amigo em mim? O voto do pai e da mãe dele? Que geralmente um voto de vereador me falaram que era um dos votos mais difíceis. E eu vi que nessa eleição realmente é um dos mais difíceis. Que o cara acaba votando no amigo, na tia, no tio. E eu pensei, o que eu mais odiava nos políticos? Era o show de coisas genéricas. Aí eu falei, tem que ser antissistema, mesmo que isso venha trazer retaliação. Só que eu falei, o que eu esperava no político? Porque boa parte da minha jornada de ter saído lá de Natal e ter vindo pra cá foi porque eu procurei dentro do Rio Grande do Norte referências e eu não encontrei. E eu comecei a pensar, eu posso ser essa referência. Então eu quis entregar muito mais causa, tipo, coisas que as pessoas pudessem ver. Tipo, eu não tava só... o pessoal me conhece lá por ser polêmico, porque teve aquele fato do Mineiro no aeroporto, no Lizzie Hoffman, etc. E eu tava com essa figura, o cara é muito polêmico, tal, não sei o que, eu tava bastante reconhecido por isso. Só que eu falei para as pessoas, eu não sou o cara polêmico, eu sou o cara que resolve o teu problema. Sim. Então eu comecei a trazer isso, tanto que o meu principal projeto, e que as pessoas se engajaram nisso, se chama Jovem Fiscalizador, que é para colocar noções básicas da Lei de Acesso à Informação, que é 2.527, para as pessoas entenderem, desde a base, as crianças de 8º e 9º ano, como fiscalizar o poder público. Muito bom. Porque se a gente trabalha isso já na base, a criança já sai sabendo fiscalizar o buraco na rua dela. Então eu entreguei meio que isso. E eu acho que eu consegui cooptar bastante o voto de opinião e não só o voto de protesto. Entendi. Porque o voto de protesto ele já tinha na eleição que teve lá em Natal. Que foi a filha do Wendel Lagartixa, que é um cara assim, excepcional fora da caixa. O cara é policial e o cara, bate de frente com o crime organizado. Bate mesmo, é real. De real, o que mais bate. Aí ele foi preso. Não é um delegado da Cunha, né? Não. Esse é de verdade, Ele foi preso, a filha dele era candidata. Ela era mulher que, todo lugar que ela ia com 3, 4 segurança e carro blindado. Então eu não poderia ser o cara antissistema apenas. E eu tive essa preocupação de ser esse cara mais propositivo, porque eu volto para aquela coisa. As pessoas estão desacreditadas da política. É tanto que uma promessa que eu fiz de campanha de abrir mão do meu aumento de salário, que é quase 10 mil reais, é muito mais sobre isso também. Porque entra aquela coisa, você entrou, agora você quer mamar também, que os vereadores acabaram de aumentar o salário de 19 para 26. Eu falei, eu quero mamar? Beleza, vou pegar o aumento de salário e vou doar tudo. Porque eu não tô aqui pra ser famoso ou pra ganhar dinheiro. Se for pra abrir mão de quase 10 mil reais de salário pra doar pra uma instituição que vai usufruir desse muito dinheiro, nobre, pra fazer as pessoas nobre. acreditarem novamente na política, eu tô disposto a isso. Maravilhoso. Cara, você é bom demais. Agora, eu ainda tenho uma pergunta. Maravilhoso que você falou, mas a minha pergunta é... Ainda que você tenha feito isso, e ainda que também o Sandro tenha feito vários outros... Existe uma essência, uma espécie de essência da atuação de vocês, que é fiscalização, colocar o dedo na ferida. A minha pergunta é, nós tivemos um mandato que se caracterizou muito por fazer isso, que foi o mandato do Arthur Duval, talvez de todos os que a gente já teve, o que mais foi eloquente nisso. Não fala esse braço não, que dá uma dor aqui, dá uma saudade. Então, mas a minha pergunta é muito simples. Arthur Duval, aqui em São Paulo, que não é o Nordeste, que tem uma política muito mais de opinião e tudo mais, ele foi caçado com muita facilidade quando ele deu um vacilo por conta da inimizade que ele conseguiu granjear dentro ali da Assembleia Estadual. Como é que vocês vão fazer? Porque, por exemplo, sobre o Sandro, já tem notícia dizendo que antes do cara entrar já quer caçar ele. Não é isso? Exatamente. Não tô certo? Aí é complicado. Antes do cara entrar, já tem gente que quer caçar Já ele. está ameaçando cassação se continuar. Pois é, aí a minha Vamos pergunta caçá-lo é, porque ele foi como eleito. vocês vão conseguir fazer esse trabalho de denúncia e fiscalização dentro de um aparato tão tomado, sem conquistar tantas inimizades e sem eventualmente serem caçados no futuro? Só pergunta prática. Como você falou, eu acho que ele pode começar e depois... Essa é a pergunta de uma um bilhão. boa pergunta. É a pergunta de 1 bilhão. Pergunta Boa bem pergunta. relevante. Eu acho que deve existir, na verdade, é porque a construção política deve ser feita para poder dar a base e segmentar para que sejam feitas essas denúncias, essas fiscalizações. Então,
Não é, por exemplo, tem muita gente que quando ouve um discurso desse aqui acha, então o político ele vai chegar e ele vai se vender. Não, você conversa com todas as áreas. Você não deixa de conversar porque você está ali denunciando. E tem pontos também... Mas você fala das denúncias acerca da própria casa, de gente da casa. Essa denúncia se voltaria contra quem? Essa denúncia se voltaria contra as pessoas que estão ali praticando atos irregulares. Isso seria... Que é muita gente. Que é muita gente, é verdade. Não é sim, Olha, sim. nós achamos aqui. Tá. Mas o ponto principal é não sair fazendo isso de uma forma genérica. Porque existe uma diferença de você fazer isso de uma forma genérica e de você fazer isso de uma forma específica, de você bater em pontos que realmente vão transformar a realidade, por exemplo, da cidade. Então, se você está vendo que existe um gasto excessivo, que tem que ser consertado, porque se aquela austeridade não acontecer, vai destruir a cidade. É dever do vereador, é dever ali de Sandra, é dever de Faustino. Eu acredito muito nisso, bater naquele ponto. Entendeu? Agora, se você não vai conseguir mudar nada, porque tem muita gente que faz esses movimentos para poder só receber em troca a mídia, né? Lógico. O like e tudo mais. Os vários bolsonaristas denunciam assim. Beleza. E isso é comum, vamos dizer assim, né? Todo mundo... Mas, por exemplo, no caso do Arthur, ele fazia e foi efetivo, tanto Sim. que, assim, teve diminuição de salário. Aprovou 4 projetos. Aprovou projetos. Então, ele fez algumas coisas, inclusive de tirar coisas de penduricalhos que incidiam diretamente naqueles parlamentares, eles ficavam com raiva. É o Inclusive, inverso. até nos funcionários parlamentares, nosso Lipiru. O que eu tô falando aqui, eu tenho como fazer uma comparação até inversa com o que Erika Hilton tá fazendo agora, entendeu? Então é justamente sair dessa linha, porque muita gente vai por essa linha, né, com a escala 6x1. Então muita gente vai porque ela sabe que não é palpável de passar a escala 6x1 da forma que ela tá propondo, entendeu? Então, dessa forma, ela sabe que ela só está fazendo isso para obter retorno midiático. Então, é focar no que tem que ser focado, nos problemas da cidade e o que vai mudar realmente. O que você vai conseguir botar o dedo na ferida, como você está falando, e você vai conseguir transformar. Agora, como você falou em relação às pessoas, normalmente essa declaração até, inclusive, eu não acho nem que foi uma declaração assim muito realista com que condiz da imagem de Sandro, entendeu? Porque não houve nenhum fato para poder a pessoa que chegar, ou que falou, chegar e falar aquilo, que ele vai ser caçado. Sandro não desrespeitou e não vai fazer isso. Tudo bem, mas ele já tem muitos inimigos. Já, com certeza. Já tem pessoas mirando nele. Ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. E você, Faustino? Então, tem uma coisa que eu fiz durante a campanha que deixou meio que o tom tanto para a prefeitura quanto para a Câmara Municipal. Foi o seguinte, eu me coloquei sempre como agente independente. Mesmo que o União Brasil lá tivesse uma candidatura à prefeitura, que inclusive ganhou, no primeiro turno eu fiz campanha sozinho, não pedi voto para ninguém. Porque eu quis deixar meu público aberto. Ó, decide aí o que você achar que deve ser. No segundo turno, inclusive foi uma das únicas capitais que levou o PT para o segundo turno, foi a Natália Bonavides e foi o Paulinho Freire. Assim, muito nítido que eu me coloquei à disposição de apoiar o Paulinho Freire. E chamei as pessoas para fazerem um voto útil também nele. Porque a Natália Bonavides, ela é diametralmente contra, ou sou diametralmente contra tudo que ela defende. E o que aconteceu? Eu fui eleito e as pessoas ficaram abismadas. Porque a minha chapa era conhecida como chapa da morte. Quando faz aquela sorteio de Copa do Mundo, você entra só seleção boa. Eram 9 vereadores na chapa para fazer 5. 9 vereadores, muitos lá com 4, 5 mandatos. Caramba. E realmente, os caras do meu partido achavam que eu não ia entrar. Só que a minha expectativa estava muito alta. Quando eu saí, eu era muito reconhecido. Daí, quando saiu o resultado, que os caras... o cara fez 5 mil e poucos votos. 5.195 votos. Os caras falando, cara, existe alguma coisa aqui. Então, eu já cheguei meio que os caras me olhando de baixo pra cima e não o contrário. E acho que aconteceu isso um pouco com o Sandro também. Ele teve 12 lá vai fumaça. Então, vocês já chegaram, tipo, eu cheguei... Eu tô aqui, tem não esse é à fator toa, também. é aquela coisa. Tô grande. Exatamente. Tem esse fator também. Tipo, esse cara, ele tem capilaridade dentro da sociedade aqui. Mas lembremos que o Arthur também, porque o Arthur teve 400 mil votos. Inclusive, muito mais, desculpa interromper, muito mais que o candidato que compra voto. Porque isso sim é revertido em capital político de verdade. É a pessoa que vai cobrar, é o eleitor que vai cobrar. Ali nas pautas que Sandro levantar, que Faustino levantar. Então eles sim representam mais a população, mas não, de verdade a população. E vão conseguir transformar isso em um canhão gigantesco. Mas eu tenho uma discordância quanto a isso da compra de voto, mas pode seguir. Tá. Vou apimentar aqui depois da discussão.
Daí o que aconteceu? Eu entrei e foi começando a criar uma atmosfera de que, caramba, o que esse cara vai fazer? Eu não tinha nenhum inimigo declarado lá dentro, além das pessoas do PT. E existe uma certa expectativa lá dos próprios vereadores de me ver na tribuna batendo de frente com a galera da esquerda. Sim. Inclusive isso já foi apontado pra mim pelo próprio presidente da Câmara, que ele falou: Faustino, tá todo mundo esperando por isso. Porque tem um cara lá do PT que ele é um dos únicos assim que sabe falar bem, sabe usar o regimento, os caras estão esperando ver esse confronto. Ele disse, inclusive, que os caras vão passar a meia de mulher depois disso. Mas vamos lá. O que aconteceu? Os caras começaram a pensar, cara, como a gente vai lidar com esse cara? O cara a gente vai abrir mão do aumento de salário, o cara a gente vai abrir mão do privilégio, a gente vai ter que aumentar no próximo ano. E foi criando essa atmosfera. E eu fiquei sabendo que eles fizeram uma reunião, eles estavam querendo me deixar de escanteio. E eu tenho boas relações com o Paulinho Freire, que é o presidente do União Brasil a nível municipal. Conversei com ele, falei, não quero ficar de escanteio, eu tô aqui muito mais para somar do que para gerar confusão, quero ter um mandato realmente propositivo, estou recebendo dinheiro público para isso, as pessoas estão confiando e estão colocando expectativa de que eu faça um mandato completamente fora da curva do que já aconteceu em Natal, e eu preciso conversar com os vereadores e o prefeito tem a maioria dos vereadores na mão. E ele falou, não, Faustino, fica tranquilo com isso que não vai acontecer. Como a gente se coloca de maneira muito incisiva nos vídeos, questionando, cobrando isso aqui, a galera acha que a gente é extremo. É tanto que o pessoal acha que eu sou da extrema direita. Que você ia chegar lá e dar um murro na galera. Você fala de mim, toma. E quando você traz essa boa relação, quando você cria essa boa relação, você deixa de trazer o aspecto da crítica para um ataque pessoal entre os vereadores e você traz como um ponto ideológico mesmo. Então por isso que eu falo da questão da boa relação, de ter boa relação. Porque você consegue inclusive explicar, que é um contato que normalmente quem é de oposição, é uma oposição ideológica como a gente faz, uma oposição, um voto de opinião, ele normalmente não tem essa conversa. Dificilmente tem essa conversa. No passado. É o diálogo, né? Você tem muito diálogo com os demais parlamentares. Eu estava criando essa atmosfera de querer me isolar, fui conversar com o presidente da Câmara e deixei as coisas muito claras para ele. Eu estou aqui para ser um mandato efetivo, a gente tem muito mais a convergir do que a divergir. Aí eu falei, vou dar um exemplo como é muito bom a gente ser alinhado. Você me ter ao seu lado, ao ponto... Porque o presidente da Câmara é que pauta as coisas. Sim. E me ajudar a passar um projeto, do que você ter um cara que você quer declarar como inimigo. Eu dei o exemplo de eles criaram um complexo lá, chamado Complexo da Redinha, que eles vão... eles privatizaram já. Vão privatizar a administração. A esquerda conseguiu mobilizar 100 pessoas dentro da Câmara. Como os vereadores são genéricos, eles veem aquela quantidade de pessoas e falam, não vou votar hoje. Vou fugir aqui da sessão. Eu falei, se tivesse 200 pessoas lá, um projeto desse que eu acredito, eu subiria sozinho, discursava e votava a favor. Porque eu sou um cara ideológico. Eu defendo aquilo que eu acredito. Sim. E vai ter muitas pautas nesse sentido que a gente vai convergir. O cara, eu senti o cara se aliviando na hora que ele tava conversando comigo. Então você não é aquele cara que estão pintando aqui. Então acho que vai ser natural essa boa relação. E o que eu percebi que eles teve um exemplo disso lá em Natal também, é que é o seguinte, uma coisa é eu chegar pros caras e falar, tem um projeto lá, eu falar, vou estar contigo nesse projeto aqui. E chegar na hora do plenário, discurso contra e voto contra. Lógico. Isso aí é inadmissível. Isso é bizarro, evidentemente. Eu falei o seguinte, se tiver um projeto que eu não sou a favor, eu vou falar, sou contra, vou votar contra e vou discursar contra. Espere isso de mim. E aí basicamente isso que eu vi que faz a relação funcionar. A conversa foi tão boa que eu saí de lá com basicamente 4 comissões garantidas e possivelmente eu vou ser presidente da comissão de transporte público, que próximo ano vai ter... Um aplauso aí do chat pro Faustino. Rapaz, o cara já começou botando pra lá, viu? Presidente de uma comissão importantíssima. A gente transporte público em município no Nordeste é um dos problemas. Exatamente. E tem muita máfia ainda. Exatamente. Cuidado, e vai rolar licitação agora no próximo ano. Meu amigo. Vai começar a usar colete à prova de bala? Que notícia. Porque você pode não ter problema com os parlamentares, mas você pode ter problema com as facções, né? Exatamente. Eles dominam lá o transporte. Dominam. Parece que tem algumas licitações que não vão passar. Espetacular, cara. Espetacular. Isso aí é formidável. Você vê como é o padrão. Só um comentário off-topic. Antes de, eu vou ter que sair porque eu tenho reunião do Livro Amarelo. Mas aí vocês tocam, Orlando conduz, aí vocês conversam mais. Tem que, enfim, falar com o pessoal do Livro Amarelo. Mas só pra vocês verem como é o padrão de qualidade do que a gente faz, né, no movimento. Sim. A gente tem 14 vereadores eleitos. Isso, em comparação com grandes partidos, é nada. Muito pouco. Mas as pessoas que a gente tem são pessoas que, sinceramente, valem a pena você investir, né? O cara, você está chegando agora, você não tem experiência nenhuma, você já chegou respeitado, conversando com as pessoas, assumindo a presidência de uma comissão, se possível, presidente de uma comissão importantíssima. Então, assim, a qualidade do mandato
do MBL é uma coisa que não é do MBL, enfim, vocês entenderam. A qualidade dos mandatos que são associados aí ao grupo é algo que faz a gente ter esperança na política, né? Ao contrário do que a gente vê, tipo aquele velhinho careca que muita gente ficou com pena porque o Arthur bateu no cara. Ah, não, tá falando do outro. Falou velhinho careca, achei que fosse o tio França. Esse é de se ter pena mesmo. Mas o velhinho careca é um deputado que ganha quase 50 mil reais. Ele não é um velhinho, um bom velhinho. Tem um baita gabinete. Ele não é um bom velhinho. Fora aquele velho canalha deveria estudar o assunto, entendeu? Não é? Chega lá... Um baita gabinete... Exatamente. Então, assim, a quantidade de político picareta, salafrário, canalha, burro, que não consegue fazer nada, faz o nosso país ficar no atraso. E figuras como Faustino, figuras como Sandro e tantas outras que aí ainda hão de vir para o MBL vão fazer a diferença. Então é isso.